Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, acompanhando o desenvolvimento das lavouras e as condições para o desenvolvimento das safras ao redor do país. É justamente esse o nosso assunto de hoje, verificar como é que estão as condições de umidade para aquele produtor que está avançando ou finalizando o seu trabalho de plantio nas diversas regiões brasileiras. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geosys Brasil, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Felipe, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer, Guilherme, é tudo meu. Sempre um prazer participar do Notícias Agrícolas. Falo em nome de toda a Geosys. Muito obrigado. Felipe, para a gente fazer uma prévia da nossa conversa aqui, as análises das condições de umidade nas regiões brasileiras têm bastante diferenças, né? Tem umas regiões muito positivas, mas tem algumas que já geram algum alerta, né? Exatamente. Quando a gente vai ali para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e a parte do Mato Piba, nós estamos em uma condição bem mais favorável quando a gente compara com 2020, quando a gente teve uma seca atrasando o ciclo da soja, que resultou no atraso do ciclo do milho safrinha. Porém, por outro lado, no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma pequena parte já ali de Mato Grosso do Sul, a umidade do solo está abaixo da média e pode continuar assim para os próximos dias. Então, Felipe, vamos começar então falando dessas situações negativas lá no sul do país. O que as análises de vocês, os mapas, mostram para a gente colocar essa imagem para o produtor dessa umidade do solo abaixo da média nesse momento tão importante de plantio? Tá ótimo, Guilherme. Eu vou compartilhar minha tela aqui, se me permite, que a gente consegue ver perfeitamente onde a gente tem uma boa previsão, quais são as expectativas, e para os próximos 10 dias, esses dois mapas são de precipitação acumulada, certo? O primeiro mapa aqui considera o modelo europeu de previsão climática, certo? Do Centro Europeu, que é uma a associação ali entre 28 países da União Europeia. Então, o Centro Europeu de Previsão Climática, ele traz uma previsão ainda desfavorável para o sul do país, certo? Para todo o sul, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, a região sudeste ali de Dourados, Iguatemi, Itapuru, ainda deve ter precipitações abaixo da média para os próximos dias. Por outro lado, Mato Grosso, Goiás, região já central e norte de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais deve ter bons volumes de chuvas, né? Isso vai continuar favorável para as lavouras, desenvolvimento do ciclo da soja nessas regiões. Considerando já o modelo americano de previsão climática, certo? Nós temos um cenário um pouco diferente. O modelo americano traz aí chuvas acima da média para o Rio Grande do Sul, principalmente a partir do fim da próxima semana, ali o fim entre 18, 19, 20, 21 de novembro, eles apontam chuvas acima de 55 milímetros, até mesmo 100, 120 milímetros em algumas regiões do estado, certo? Isso seria bem favorável para recuperar essa umidade do solo, que está bem abaixo da média, né? Quando a gente olha para o Mato Piba, o modelo europeu traz chuvas abaixo da média, certo? O americano um pouquinho acima, mas ainda assim, quando a gente faz uma comparação com os últimos 10 dias nós tivemos boas chuvas nessa região, desde o dia 15 de outubro vem chovendo muito bem no Mato Piba, então mesmo que as chuvas sejam abaixo da média, isso não é uma preocupação para os próximos dias, para o curto prazo. Claro que se esse cenário de seca se estender, aí pode mudar um pouco o cenário, mas por enquanto o alerta fica mais para o sul do país, que caso a seca prolongue, continue por novembro e se estendendo aí por dezembro, a gente pode ter um potencial produtivo das lavouras abaixo aí do esperado, certo? Mas quando a gente olha para a umidade do solo, esse último mapa, toda a região laranja é onde a umidade do solo está abaixo da média. E a gente olha que para os próximos 10 dias, pelo menos o modelo europeu, ele considera que a umidade do solo no sul do país deve continuar abaixo da média, e uma umidade do solo está bem associada com índice de desenvolvimento, índice de vigor vegetativo, o NDVI, certo? Quando nós temos uma umidade do solo baixa, o NDVI também ele apresenta um potencial produtivo muito abaixo do esperado.
Então é a região de alerta onde nós devemos ter mais atenção para os próximos dias. Isso porque Mato Grosso, Goiás, quase que Mato Grosso do Sul por inteiro, Minas Gerais e Mato Piba devem continuar com a umidade do solo bem acima da média, e então a preocupação fica mais para o sul do país. Se continuarmos com os volumes de chuva alto em algumas partes do Mato Piba, como é o caso do Piauí, um cenário que é possível, Piauí e Maranhão, nós podemos ter um solo encharcado. Isso pode ser um problema, ainda não é, mas a gente ainda pode ter esse cenário no Piauí, especificamente para os próximos dias. Então, uma pequena atenção para o Piauí, mas um cenário totalmente diferente em relação ao Rio Grande do Sul. E aí, Felipe, só antes da gente avançar na nossa conversa, até para a gente explicar para aquele produtor que está acompanhando a gente e ver esses dois modelos tão diferentes, né? Principalmente ali o Rio Grande do Sul, uma diferença que chama atenção. O que difere um cálculo de modelo do outro? Por que em um a gente vê uma falta de chuvas no Rio Grande do Sul, por exemplo, e no outro a gente vê boas chuvas no estado? Bom, ambos modelos eles têm são metodologias diferentes. O modelo americano ele considera um grid para o cálculo de 20 km², né, na verdade 25 km², enquanto o europeu considera 20 km². Normalmente a gente fala quanto menor o grid, né, a célula onde ele faz este cálculo, maior a sua acurácia, né? Então até mesmo por isso o mercado segue um pouquinho mais o modelo europeu em relação ao americano. Não quer dizer que o americano seja ruim. Por vezes o americano até tem uma aceitabilidade maior que o europeu. Mas no final, o modelo que tem uma acurácia maior, vamos dizer assim, em grande escala, normalmente é o europeu, certo? Mas, quando nós observamos essa diferença, ela está bem considerada aí para o fim da próxima semana, né? Eu coloquei os próximos 10 dias. Se eu colocar os próximos 7 dias, aí nós já observamos uma semelhança entre esses dois modelos muito próxima um do outro, né? Aqui está entre os 7 dias. Se eu colocar os 7 dias para o modelo europeu também, a gente ainda observa uma seca no sul do país, mas aquelas boas chuvas aqui em Rio Grande do Sul já diminuiu um pouquinho, né? Paraná ainda continua seco, Santa Catarina também. Então, quanto menor a sua previsão, quanto menos dias, maior a sua acurácia e mais semelhante as previsões entre os modelos climáticos. E aí, Felipe, aquele produtor lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem, né, um calendário um pouquinho mais atrasado do que o Centro-Oeste, que ainda está no começo das atividades de plantio, é um momento de segurar um pouquinho mais, esperar um pouquinho para avançar com essa semeadura, então? Bom, nós já estamos aí nos caminhando quase que para metade de novembro, né? O ano vem voando e caso a gente tenha uma seca para esses próximos dias, se o produtor ainda não realizou o plantio, com uma possibilidade de chuvas acontecendo aí entre 18 e 21 de novembro, melhorando na segunda quinzena de novembro, caso ele não tenha realizado o plantio, pode ser uma boa estratégia, pelo menos aguardar aí a próxima semana para realizar esse plantio. E aí, já olhando lá para o Mato Piba, o produtor que está plantando nesse momento tem já melhores condições para conseguir avançar com esse trabalho, né? Exatamente. A gente olha para a umidade do solo aqui no Mato Piba, mesmo com um cenário um pouquinho mais seco aqui na Bahia, com os dois modelos de acordo, nós observamos que a umidade do solo deve continuar acima da média nesse curto prazo, pelo menos isso devido às altas precipitações que nós tivemos nesses primeiros 10 dias de novembro e na segunda quinzena de outubro também. Então, o balanço hídrico no Mato Piba deve continuar positivo, pelo menos para as próximas aí, 2 semanas. Tá certo, Felipe. Vou pedir então para você voltar a sua imagem para a gente fazer o nosso arremate final por aqui. Felipe Reis, analista de culturas da Geosys Brasil, conversando com a gente para mostrar um pouquinho as previsões para os próximos dias, as condições atuais de umidade de solo também em todas as regiões do Brasil, como é que o produtor deve se comportar nesse momento de plantio, de finalização de trabalhos. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por sempre ajudar a gente a entender um pouco melhor o que está acontecendo no cenário do clima aqui no Brasil para as culturas, para o produtor brasileiro. Se você quiser destacar mais
mais algum ponto ou deixar alguma mensagem final, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme, é sempre um prazer participar do Notícias Agrícolas, e como abordamos aqui, caso no sul do país os produtores ainda não realizaram o plantio, vale a pena esperar alguns dias para consolidar esta previsão de mais chuvas aí para a segunda quinzena de novembro, desculpa. E qualquer problema, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Muito obrigado, até a próxima. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa, claro, o convite para você sempre voltar aqui, a gente continuar acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra, como é que o clima vai influenciar nessas lavouras. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. O Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geosys Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o panorama tanto de previsões de chuvas para os próximos dias, como também as condições atuais de umidade de solo que vem interferindo no andamento de plantio e no início de desenvolvimento das lavouras de soja dessa safra 21-22 aqui no Brasil. Destaques trazidos pelo Felipe da Geosys aqui pra gente. Região sul do Brasil com pouca umidade de solo e com previsões de pouca chuva para os próximos dias, principalmente no Rio Grande do Sul, faltando essa chuva nos próximos 7, 10 dias. Então a recomendação do analista da Geosys Brasil é justamente aquele produtor lá do sul que ainda não terminou seu plantio, ainda está realizando essas atividades, deve segurar um pouquinho essa semana e voltar às atividades na segunda quinzena de novembro, onde há previsões de novas chuvas e essas condições para as lavouras, as condições para o plantio podem ser um pouco melhoradas. Já para aquele produtor do Mato Piba, a situação é diferente, as condições são boas, a umidade do solo está alta, as chuvas estão na medida certa e aí o plantio deve acontecer com bastante fluidez, deve acontecer um avanço rápido de plantio da soja lá na região do Mato Piba, nos estados lá do Maranhão, Piauí, Tocantins e também na Bahia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.